Fala, torcedor flamenguista. Pessoal, vamos ver aqui um trechozinho, né? Que o Rodrigo Matos aí, geralmente é o que cobre os times do Rio, né? Principalmente o Flamengo, é o que sempre aborda aí temas de Libra e tal. Falou sobre aí a punição, né, do Abate Abel e trouxe mais informações aí dessa situação aí, né, que teve em São Paulo, apesar que muitos falam, mas não tem nada a ver com o Flamengo, mas acabou prejudicando seriamente o Flamengo, né? Esse resultado. Mas o Flamengo tem que pensar nele, ganhar os jogos que falta aí e ganhar o clássico e garantir o campeonato, né, para ele. Então, vamos ver o que o Rodrigo Matos falou aí sobre isso aí, beleza? Foi derrotado pelo Bahia, está em segundo lugar agora. E personagens importantes do Flamengo falaram ontem sobre arbitragem. Então a gente vai ouvir o técnico Felipe Luiz e também o diretor de futebol José Boto. Se a diferença de erros é 80-20, claro que influencia no resultado final da competição. Esperamos que seja a diferença de erros uma margem muito pequena entre as três equipes, no caso que estão brigando pelo título, e que o respeito seja mútuo em todos eles, né? Pelo bem da competição. Todos vimos isso e infelizmente eu tentei o máximo possível para os meus jogadores manter a cabeça, manter o foco no jogo, né? Mas infelizmente tivemos uma expulsão ali no primeiro tempo que prejudicou muito o decorrer da partida e prejudicou um jogo que era bonito. José Boto com frases fortes, né, dizendo que levanta suspeitas sobre o campeonato e cobrando também a CBF. Rodrigo, como é que essas declarações, né, na verdade, como é que toda essa repercussão do jogo caiu para o Flamengo, né? Como é que o Flamengo entende toda essa repercussão do jogo e tudo que aconteceu, todos os erros que aconteceram nessa partida? Não foi só nesse jogo, né, gente? Mas esse jogo fica mais em evidência, claro. E também, né, se o Flamengo pensa em fazer algo, porque o São Paulo já está indo à CBF. O Flamengo pensa em ter uma atitude mais efetiva em relação a isso também? Bom, Luísa, eu não apurei exatamente se o Flamengo pretende tomar uma medida extra, mas assim, o jogo envolvendo o jogo do São Paulo, né? Então, a reclamação que ele tem que fazer o próprio São Paulo, e acabou resultando na suspensão, né, do Ramon Abate Abel, que não ia acontecer se fosse só pela comissão de arbitragem. Aconteceu porque o presidente da CBF quis que tivesse essa. Isso eu estou dizendo aqui de apuração que eu tenho. O presidente da CBF que quis que tivesse o afastamento do Ramon Abate Abel. Mas em termos do Flamengo especificamente, eu acho que ficou clara aí a posição do Boto. Eu não gosto muito dessa declaração de suspeitas, mas de resto, o que ele e o Felipe estão falando faz sentido. Não é dizer que existe grande conspiração para nada, mas os dois grandes erros de arbitragem nesse campeonato que são quase unânimes, e teve vários outros que a gente coloca ali que são 8, 20%, né, e tal, mas assim, tem outros, os unânimes são dois erros grandes, né, a expulsão do Andréas e o não pênalti, e um pênalti que tinha sido dado para o Rafael Veiga lá no início do campeonato, que já tinha provocado um afastamento de um outro árbitro, no caso o Bruno Arleu, né, que já voltou a apitar, inclusive. Então, o que o Felipe fala olha, erros acontecem, só que os erros estão acontecendo só para um lado. É o que ele diz. Isso não é dizer que tem nenhuma conspiração, ele está só constatando que os erros mais graves aconteceram para um lado e não para o outro. Acho que essas declarações são pertinentes e normais dentro do contexto do que aconteceu no domingo. É normal que o jogador está assistindo o rival jogar e ver esse tipo de interferência da arbitragem no jogo, qualquer um se afeta. Não estou falando que o Flamengo... E eles deixaram claros ali que no jogo do Flamengo não teve nenhuma reclamação. A expulsão do Danilo foi dentro dos parâmetros, o Wallace lá perdeu a cabeça, ele foi expulso, tudo certo. Tudo certo. Agora, o andamento da rodada era de que os dois times provavelmente perderiam, os dois times líderes, e um foi salvo pela arbitragem no meio do caminho. Então, eu acho que é pertinente que tenha. Eu só não gosto dessa declaração de suspeita, porque se não tem nenhuma comprovação de nada, o que pode se apontar é que teve erros mais claros a favor do Palmeiras, mas não dá para apontar que existe nada por trás disso, não tem nenhum dado que aponte nesse sentido. Mussetti, o que o Rodrigo está falando vai ao encontro do que a gente estava dizendo, né? Porque os erros, claro, foram crassos e tudo tem que ser olhado, né? A CBF tem que ficar de olho nisso, mas daí a criar teorias da conspiração, talvez a gente entre numa seara que outros já entraram, como o Textor falou muita coisa sem conseguir provar, como o João Martins também falou sobre o sistema, enfim.
Como é que você vê isso? E essas declarações do Boto? Eu acho super natural o Boto reclamar. Eu acho que faz parte do jogo. O Flamengo foi afetado diretamente por esses erros da arbitragem, principalmente no caso do pênalti, mas eu não gosto desse tipo de teoria da conspiração, de não me cheira bem, não pode ser, não acho que seja sua qualidade. E se eu não ouvi mal, ele diz, como estrangeiro, isso não me cheira bem. E aí eu acho que a gente vai para outro ponto. Como se ele tivesse vindo para o Brasil, ele tem uma opinião diversa porque a arbitragem dele é melhor, porque a Europa é melhor. Essa parte já me incomoda um pouquinho mais e foge um pouquinho do debate atual. Mas sim, levantar suspeitas, como ele diz, porque eu acho, porque não me cheira bem, acho e cheirar bem, não é argumento para levantar suspeita. Ele pode tentar ajudar numa investigação, tentar trazer algum elemento factível. Mas, se não, é só pressão. Eu acho que ele poderia ter pressionado a arbitragem, reclamado e proposto mudanças sem ter criado uma nova teoria da conspiração. Agora, as reclamações técnicas fazem sentido, né, Musetti? Quando eu esquecendo essa parte, concordo plenamente contigo. Quando ele fala que falta critério, por exemplo, o Rigoni sofreu e foi expulso exatamente pela mesma entrada do Andréas. Você vê num jogo o Ramon Abate-Abel na quinta-feira, ele foi um árbitro extremamente prejudicial para o Flamengo e para o Cruzeiro, para os dois, porque ele prejudicou o jogo, e que ele é extremamente intervencionista, parava o jogo toda hora, aí de repente ele chega no clássico, ele não dá um pênalti claríssimo e o VAR não intervém. Então, assim, tecnicamente, não dá para explicar qual é o que aconteceu com o critério do Ramon Abate-Abel de quinta para domingo, né? Só o caso do Boto, acho importante dizer, eu acho que ele tem tanta razão para desconfiar de arbitragem quanto a gente tem. Porque se em 2005 houve a máfia do apito, que hoje é documentário no Sport TV, em 2004 teve um livro chamado, que eu recomendo que você leia, chamado Eu, Carolina, que é o que deu origem ao grande escândalo do apito dourado em Portugal. E que tratava de escândalos de mais de 3 décadas. Então, o Boto, como português, e desculpa, Boto, meu pai é português, eu tenho um passaporte português, a gente conhece o futebol português bem, você conhece, eu conheço, meu tio Antônio, benfiquista, adorava futebol de Portugal, dizia, lembro do meu tio Antônio, quando o Mourinho volta ao Benfica, meu tio Antônio dizia, temos aqui em Lisboa, pá, um técnico que é tão arrogante e prepotente quanto o vosso, Luxemburgo, que é meu tio Antônio. Então a gente sabe que teve o episódio do apito dourado que deixou marcas, deixou cicatrizes em Portugal. A gente não está falando de Dom João VI, a gente está falando de 2 países que são irmãos. Temos os nossos problemas, Portugal também tem os seus, né? Então, acho que tem um ponto importante. O Boto é extremamente bem-vindo, extremamente competente, extremamente bem-vindo no Brasil. Todos queremos portugueses aqui, como meu pai, como meu avô, como todos os que estão aqui. Agora, não é porque você é estrangeiro, porque em Portugal também houve um escândalo na mesma altura que houve no Brasil. Em Portugal também se desconfia da arbitragem do mesmo jeito que se desconfia no Brasil. Nós somos todos países irmãos. Aliás, o Rio de Janeiro, como dizia minha professora de russo, vocês precisam entender a guerra da Ucrânia porque Kiev foi capital da Rússia. Sim, o Rio de Janeiro foi capital de Portugal, não foi? Sim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Libra, hein? Sobre novidade envolvendo todo esse imbróglio aí, envolvendo o Flamengo e a Libra também, os clubes que fazem parte da Libra, claro. Agora, o Flamengo entrou em campo ontem, foi derrotado pelo Bahia. Um jogo, né, condicionado por expulsões também. O Flamengo perde o Danilo logo no início do jogo, depois perde o Wallace Ian também. Rodrigo, como é que pensa o Flamengo, né? O que dá para tirar desse jogo no dia seguinte? Porque teve o jogo lá do Flamengo, do Palmeiras e do São Paulo e tal, mas o Flamengo não conseguiu fazer a parte dele também, tudo bem, jogando fora de casa, né? Mas aí perde a liderança do Campeonato Brasileiro. O que dá para tirar desse jogo do Flamengo? Daí perde a liderança do Campeonato Brasileiro. O que dá para tirar desse jogo do Flamengo de ontem? Olha, Luiz, eu acho que o principal é que Imagine dar adeus às dores. Levantou demais o pé, acertou na cara do jogador do Bahia e foi expulso, justamente. E aí todo o jogo se desenha em relação a isso. O Flamengo podia ter ganhado mesmo estando com a menos? Podia até. Né? Fazer uma atuação ali razoável com a saída do Pedro. Teve uma chance com o Samuel Lino na cara do gol, que ele perdeu, chutou em cima do goleiro do Bahia, e depois o zagueiro que entrou, o Cleiton, errou ali
numa bola e permitiu o gol do Bahia. No segundo tempo, o time aí teve mais dificuldade. Achei que o Felipe Luiz errou, cometeu alguns erros ali nas trocas que ele fez. O time ficou sem meio de campo. E aí o Bahia conseguiu se defender bem, apesar de estar jogando com 10 contra 9, se defendeu. E aí depois, quando tem a expulsão do Wallace-Yan, aí acaba o jogo, né? Então eu acho que acaba que as expulsões explicam muito que foi o jogo, que era um jogo que, apesar do gramado ruim e do jogo ser fora de casa, se desenhava como podendo ser favorável para o Flamengo, porque o Bahia tinha muitos desfalques, né? Então, e o Flamengo começa o jogo ali com domínio de posse de bola e tal, então poderia se desenhar um jogo, sim, favorável para o Flamengo. Agora, essa atitude aí do Danilo acaba mudando todo o panorama, e aí, quando ainda teve alguma chance de reagir, você ainda comete outras falhas, então eu acho que os erros do Flamengo explicam essa derrota para o Bahia, que estava muito depauperado, né? Com muitos. Aliás, aproveitando aqui para desejar toda a sorte para o Everton Ribeiro, que hoje foi fazer uma operação, um sujeito, além de ótimo jogador, um sujeito muito decente, espero que dê tudo certo para ele. Pois é, a Libra hoje, gente, porque teve uma novidade, na verdade, a divulgação, né, de uma reportagem traz um fato novo aí para a questão da Libra, dessa guerra entre Flamengo, Libra e os clubes que compõem a Libra, que é sobre o debate em torno dos direitos de TV, né? Isso continua bem palpitante. E hoje o Danilo Lavieri trouxe uma coluna, né, que ele teve acesso ao documento que foi assinado em setembro de 2024, vocês estão vendo aí na tela. Um documento que tem a assinatura do então presidente, do Rodolfo Landim, em que, segundo a coluna, ele concorda no formato de divisão da verba de audiência, né? Que é o que está muito em xeque aí. Será que o Flamengo concordava ou não com os critérios? Quer mudar o critério? Tem toda essa questão. Ele foi contatado pela reportagem, mas ele não quis falar. E aí, PVC, quero ouvir você, quero ouvir o Rodrigo também, porque existem versões muito distantes, né, do que a Libra alega e do que o Flamengo alega. O Flamengo nunca negou que tinha assinado, né, que a gestão anterior, antes do BAP, tinha assinado este documento. O que o Flamengo alega é uma questão do critério, que o critério não era tão claro. Isso, PVC e Rodrigo, vamos explicar, porque é uma questão bem complicada mesmo, mas fato é que ele já tinha assinado. PVC, o que ainda tem dúvida? Esse documento com a assinatura muda a história de alguma forma? Como que dá para a gente entender melhor essa história que é tão complicada, tão complexa e que não tem um entendimento final, tanto que virou um caso judicial? Eu acho que ainda tem uma ambiguidade sobre o que está na assinatura do Landim em relação ao documento da divisão de audiência, que é o que o Flamengo discute. E eu nunca neguei o direito do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem o direito de ir para a justiça e de discutir. O que eu discuto é o bloqueio. A única coisa que eu discuto é o bloqueio. Porque se você tem mais 4 anos de depósitos para fazer, você tem o tempo para a juíza dar a sentença final, julgar o mérito, e se o Flamengo ganhar a sentença, devolver o dinheiro. O Santos devolve a parte dele, o Palmeiras devolve a parte dele, o Atlético devolve a parte dele, o Grêmio devolve a parte dele, e o Flamengo vai ter o dinheiro que ele tem. O Danilo teve acesso a um documento no período de setembro do ano passado e o Flamengo vai continuar discutindo esse documento. Eu entendo que o Flamengo vai continuar discutindo que a cláusula de audiência ele entende que deveria ser outra. Entendeu? Até que ponto tem a justiça desta assinatura do Landim no documento anterior à gestão do BAP. O Rodrigo vai explicar melhor. Vai explicar. Eu acho que tem um ponto da assinatura que é importante a gente ver, a assinatura, porque embora o Flamengo nunca tenha negado que tinha assinatura, chegaram a ser veiculadas algumas versões que pararam dúvidas. Será que assinou? Será que não assinou? E nesses tempos de rede social, tudo reverbera, ganha uma repercussão, às vezes o que não é verdade vira verdade. Então, assim, já tem um ponto aí que o Flamengo assinou. Agora, em relação ao critério, Rodrigo, acho que você é a melhor pessoa para explicar para a gente. Pelo que eu entendi, aliás, gente, estou tentando entender essa história já tem um tempo, porque é complicada mesmo. A Libra entende que os critérios estão claros. E uma alegação da Libra é que a Globo já pagou uma parcela. Então, se a Globo pagou uma parcela, é porque havia um critério. É porque ela entendeu. É porque ela entendeu o critério, né? Já o Flamengo entende que não, que esses critérios não estão claros. É isso? Me corrija se eu estiver errado. Então, eu vou até pedir para o André Lucena botar um documento aqui que eu pedi para ele, porque eu mandei para ele um pouco antes.
Esse documento é o documento que o Danilo estava mostrando, só que ele está completo, né? Tem uma partezinha aqui que estava faltando embaixo, que é esse critério plataformas. O que isso quer dizer? Que foi definido um critério de audiência, esse critério era você dar metade da audiência para cada um dos times que disputar um jogo. Perfeito, isso aí E o Landim assinou isso, a gente já tinha publicado até informações na matéria anterior. Só que qual é a questão? Você tem que pegar essa audiência e dividir pelas plataformas. TV aberta, TV fechada e pay-per-view, que são as 3 que estão lá, né? Qual é o problema disso? É que percentualmente não existe isso no contrato da Globo. O contrato da Globo é global. Ele diz o seguinte, é até engraçado falar que o contrato da Globo é global. Ele fala assim, estamos pagando 1,3 bilhão por todos os direitos. Ele não divide por plataforma. Então não tem como você fazer essa divisão do jeito que está posto o critério aprovado lá em setembro de 2024, como mostrado ali do documento, que o Flamengo nunca negou, que o Landim concordou. Só que esse tinha uma lacuna ali, não dava para aplicar. E quando isso foi apresentado, o que foi feito? A Libra começou a negociar com o Flamengo e, ao mesmo tempo, foi convocada uma assembleia para discutir uma regulamentação desse critério, porque ele não conseguia ser aplicado, senão não tinha nem a discussão. E aí, como a outra coisa que a gente pode ver ali, o documento, são justamente esses cenários que foram discutidos na Libra, Luísa. 6 cenários que, inclusive, aqui, se você olhar o primeiro cenário, que é o aprovado, ele está como critério estatuto domicílios, que já é diferente até do que era o de indivíduos, mas ok. E aí ele estabelece aqui, ó, TV aberta, 60%, TV fechada, 5%, pay-per-view, 35%. Só que isso foi aprovado depois. Tem uma lacuna ali no contrato, nesse anexo, no Estatuto da Libra. Ele tem um problema, e a Libra sabia disso. Ela hoje pode estar usando ali o argumento de que o Landim assinou, de fato ele assinou. Só que a Libra sabia, ela foi avisada, inclusive, que tinha um problema, numa lacuna da aplicação, e que tinha que ter sido feito uma complementação do que tinha. Por isso, e o Flamengo foi à justiça, como ele não concordava. E aí, quando fala assim, o Flamengo queria mudar o critério. Verdade, ele queria mudar o critério para virar pay-per-view, que não está previsto ali no negócio. Só que o que a Libra também queria aprovar também era, de uma certa forma, regulamentar o critério. Ele não estava completamente definido. Nos 2 casos, você ia ter que ter uma votação unânime. É por isso que está na justiça. Não tem, até agora, um critério completo assinado com votação unânime por todo mundo. É essa que é a questão. A Libra foi avisada ainda na gestão Landim ou já na gestão BAP? Ainda na gestão Landim. Ainda na gestão Landim. E foi dito que tinha um problema ali, foi avisado para a cúpula da Libra, que é composta pelo Casares e o CEO do Bahia, Raul Guerreiro. Eles foram avisados que tinha um problema. Rodrigo, dentro disso, o Flamengo poderia falar para a Libra, falar, olha, tem um problema aqui, então eu não vou assinar por hora até resolver esse problema? Essa poderia ter sido uma postura adotada pelo Flamengo? O quê? Lá atrás, você diz? Porque você tem um como problema. Ele viu o problema, a partir do momento em que ele desculpa te interromper, a partir do momento em que ele identifica o problema, ele poderia falar, olha, tem um problema, então não vou assinar. Só que quem identificou foi essa atual gestão, né? Tá. Que já entra em 2025, né? Mas o aviso foi na gestão Landim. Mas o aviso foi na gestão Landim. Não, mas não foi do Flamengo. Não foi dado pelo Flamengo. Foi por outra pessoa. Foi avisado dentro da Libra que tinha um problema. Tá, mas o Flamengo então, só para entender. O Flamengo entendeu, havia um problema. Eu acho que tem um problema, a gente já falou sobre isso, né, Rodrigo? Tanto que eu dei o exemplo do Novo Horizontino. Né? O contrato tem essas lacunas. Tem lacunas. Eu estou de acordo que tem lacunas. Você mesmo já falou que o contrato é ruim. Eu acho o contrato ruim porque eu falava com as pessoas dos times pequenos, inclusive, de outros clubes, mas assim, ali atrás, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, 1 ano atrás. O caso do Novo Horizontino, que eu citei o exemplo do Genilson, que era o presidente do Novo Horizontino, e que entrava numa reunião da Libra de manhã, entrava na reunião da Liga Forte União à tarde e falava, cara, é impressionante como a Liga Forte União detalha tintim por tintim como vai ser o recebimento, o que vai acontecer em cada etapa, em cada cenário, e a Libra não consegue explicar. Então vai ao encontro do que o Rodrigo está dizendo. A minha dúvida só em relação a essa pergunta que eu fiz agora é, o Flamengo, depois de assinar o contrato, ainda na gestão Landim, avisou a Libra que tinha... Não foi o Flamengo que avisou. Não foi o Flamengo? Não foi o Flamengo que avisou. Não. Teve então, essa discussão interna dentro da Libra. A gestão Landim não percebeu que tinha um problema? Olha, na verdade, todos os clubes que assinaram, né? Todo mundo que assinou e o advogado que fez, todo mundo que participou desse contrato
percebeu que faltava ali alguma, ou não percebeu, ou eu não posso afirmar que não percebeu, porque pode ser que eles estivessem trabalhando para fazer isso mais na frente, né? Isso, essa informação eu não tenho. Mas é fato que eles aprovaram um negócio que necessitava de uma complementação. E isso passou por todos os advogados. O contrato está assinado por todo mundo, sem dúvida. Agora, necessitava dessa complementação que não foi feita, pelo menos em 2024, e que sabia-se internamente na Libra que tinha essa questão. Ô, PVC, e agora, né, foi para a justiça, cada um tem um entendimento diferente, cada um está defendendo o seu lado, como está fazendo o Flamengo, como está fazendo a Libra também. A Libra acha que está tudo certo? Ou a Libra... Não, a Libra tem um problema porque ela vai tentar derrubar. Ela reconhece que tem alguma questão na... Não, ela entende que todo mundo, depois da assinatura do contrato, que todos concordaram que o acordo era aquele, menos o Flamengo, e que a Globo também entendeu que tinha a cláusula correta para fazer o pagamento, que entendeu qual era o critério, por isso fez o pagamento. Bom, hoje tem um problema prático, que é o seguinte, tem um bloqueio na justiça. Que é eliminar. Que é eliminar. Sim. A Libra está trabalhando para tentar caçar a liminar. A Libra vai conseguir caçar a liminar? Já fez o recurso, né, PVC? Já tem um recurso aqui no Tribunal de Justiça do Rio, vai ser julgado ela vai tentar, aí, ela vai tentar caçar a liminar. Ela vai conseguir caçar a liminar? Ninguém sabe se vai caçar a liminar. Se ela caçar a liminar, volta a questão do bloqueio. Eu acho que a discussão jurídica, ela é justa. E eu também acho, já disse isso, que a Leila, ao dizer vamos fazer uma liga com 39 sem o Flamengo, ela confunde a opinião pública. Porque não existe essa possibilidade. Eu já disse isso com todas as letras. Ela está fazendo um discurso que é forte, que é politicamente importante para quem está do lado da Libra. Acho que é justo o discurso dela. Mas ela confunde a opinião pública. Que parece assim, então vai ter um Campeonato Brasileiro com 39 clubes e o Flamengo está fora e vai jogar sozinho? Não, isso não vai acontecer. O Flamengo é parte da Série A. Então, acho que é importante a gente ter, quem tem um pouco de compreensão do que está acontecendo, tentar não confundir a opinião pública. O único ponto que eu tenho sobre isso, o Rodrigo sabe bem, é que ao bloquear, por exemplo, 9 milhões de reais do Santos, 11 milhões de reais do Grêmio, 12 milhões de reais do São Paulo, 12 milhões de reais do Palmeiras, para o Palmeiras isso não faz diferença, mas para o Santos faz. Faz diferença. Então, isso estrangula os times que estão nessa... E é uma garantia do Flamengo que vai receber o dinheiro? Ok. Mas como disse o Andrei Camp na semana passada para a gente aqui, se você tem um contrato que é longo, as outras parcelas vão ser descontadas no momento em que houver o julgamento do mérito. Se o Flamengo ganhar, o dinheiro vai voltar para o Flamengo. Então, o meu X da questão é por que bloquear? A discussão tem muita ambiguidade. Não tenho dúvida que tem ambiguidade. E tá na justiça. Então, pessoal, aí a galera tava pedindo aí, né, no canal aí, cadê o documento? Cadê o documento? Vamos ler aqui para ver se muita gente aí entende. O que dá para ver aqui é o seguinte, ó, 30% vinculado à audiência, né, calculada de acordo com a porcentagem de audiência de cada clube associado sobre o total dos clubes associados da Série A, por plataforma de transmissão ou streaming, né, ponderada pela contribuição de tal plataforma, as receitas de transmissão, né, através da seguinte fórmula: porcentagem de audiência de cada clube, soma do número de indivíduos que assistiram os jogos ao vivo do clube, né, como mandante e visitante, dividido por 2, dividido pelo número total de indivíduos que assistiram os jogos da Série A do campeonato na plataforma. Então, plataforma aberta, né, porcentagem de contribuição da plataforma às receitas de transmissão e stream. Plataforma paga, porcentagem de contribuição da plataforma às receitas de transmissão e stream também. Direct to consumer, né? Porcentagem de contribuição da plataforma às receitas de transmissão e stream. Então, o documento está aqui, né? Agora, o seguinte é que ficam se argumentando, quantidade, porcentagem maior tem que ser minha, tem que ser tudo igual. Então,
Aí mostra que, de acordo, né, de indivíduos. Então, o que o BAP está falando, tem razão, né? Não só o BAP, né? Os próprios setoristas aí, o Matos, que o Flamengo tem direito a mais, porque tem um maior número de indivíduos que assistem aos seus jogos. Então, não dá para o Flamengo estar ganhando a mesma coisa de outro ganhando a mesma coisa que outro time que não tem nem metade da audiência que o Flamengo tem, né? Então, eu também vi no Mundo da Bola mesmo falando que o Flamengo acho que tem 37%. 37%. E o documento aí mostra 30%. Então o Flamengo tem até mais, né? E, cara, eu acho que isso é um assunto que tem que ser encerrado já, porque todo mundo sabe que o Flamengo é a maior torcida do Brasil, todo mundo sabe que o Flamengo é gigante. Então não precisa de um documento assim para comprovar que, né, o Flamengo tem que ter receita maior, só basta ver só no dia dos jogos do Flamengo e ver a quantidade de gente que está na plataforma, né? Fato. Ontem mesmo, Flamengo e Bahia. Como é que tava a Premier ontem? Entendeu? Só olhar, velho. Só olhar. Beleza, pessoal? Tamo junto. Obrigado pela companhia de vocês que chegou até aqui. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza?